Essa palavra veio ao meu coração esses dias, até numa frase que eu escutei e que você já deve ter ouvido também. Tem uma frase aí fora que diz assim, que a tempestade é que faz o bom marinheiro. É na tempestade que se faz o bom marinheiro. Ou levando para outro dito popular que diz assim: as lutas fortalecem o homem. E eu quero discordar dessas duas frases. Luta não fortalece ninguém. Pelo contrário, a luta pode fazer você tomar decisões erradas. As lutas podem fazer você perecer. Porque a Bíblia diz, as lutas da vida, elas trazem aflição. E a Bíblia diz que há muita aflição, ela pode enlouquecer até o sábio. As tempestades, que são os problemas, também não formam um bom marinheiro. Porque se jogar um marinheiro inexperiente no meio de uma tempestade, ele vai afogar, ele vai afundar, ele vai morrer. O que faz o bom marinheiro, o que fortalece a pessoa, é o bom ensinamento. Ele está bem ensinado. É ele aprender bem. Para enfrentar a tempestade, o marinheiro primeiro tem que passar por um bom treinamento. E ele não começa na tempestade, senão ele afunda. Ele começa nas pequenas coisas. Para você sair fortalecido, ou melhor, para você estar forte, para enfrentar uma luta muito grande, você precisa ter aprendido muito bem, mas não com a luta, porque na luta você não saberia lidar com ela, mas com aquele que pode te fortalecer e te ensinar. O Senhor Jesus, ele andou sempre ensinando, e em um dos seus ensinamentos, ele falou da importância de aprender bem. Quando você aprende bem, você se prepara e você fica pronto para enfrentar qualquer tempestade, qualquer luta. Mas você tem que aprender bem. E o aprender bem não depende apenas de quem ensina. Ele depende de quem está aprendendo, se está atento, se está dando a devida atenção e se está pronto de fazer uso daquilo que aprende. Lucas capítulo 6, no versículo 46, depois de Jesus ter dado vários ensinamentos, ele resume da seguinte forma: ele diz, versículo 46, e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, esse observar quer dizer pratica, põe em prática, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa, cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. Então, vindo a enchente, tempestade, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar,
porque estava fundada sobre a rocha. E ele diz mais: mas o que ouve e não põe em prática é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre areia, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente, e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Aqui nós vemos duas pessoas, ou por que não, dois tipos de cristãos, dois tipos de ouvintes da palavra de Deus. E isso leva a aprendizado. A palavra, ela é ensinada, ela é pregada para que as pessoas aprendam, para que nós aprendamos a vontade de Deus, as instruções de Deus, o que Deus tem para nós, o que Deus quer de nós, como Deus quer que nós nos conduzimos. Como Deus quer que nós nos conduzimos. A primeira, ele fala daquele que ouve a sua palavra e observa, dá atenção, obedece, põe em prática o que aprendeu, mostrando aqui a importância de nós darmos atenção ao ensino, ao que é ensinado, que a diferença na nossa vida, ou a preparação nossa para enfrentarmos a vida, é o que nós aprendemos da palavra de Deus e o que nós fazemos daquilo que aprendemos. Se você observar, os dois aqui, nas duas situações, são pessoas que estão ouvindo a palavra, estão ouvindo, estão aprendendo. Só que um está observando, está fazendo aquilo que está aprendendo, está dando atenção ao que está aprendendo, e esse está preparado, está se preparando. Quer dizer, o ensino da palavra é o que vai nos preparar para a vida. Não é, volto a dizer, não é tempestade que vai preparar você para as lutas. Porque se você estiver despreparado, na hora que a tempestade vier, você vai naufragar. Então aquele que realmente aprende, dá ouvidos, dá atenção, põe em prática, ele diz que é semelhante à casa, que foi construída na rocha, com trabalho. O trabalho nós devemos trabalhar. Jesus até uma vez falou assim: trabalhai não pelo pão que perece, mas pelo aquele que não perece, que vai para a vida eterna. E que pão ele estava falando que não perece? A palavra. E qual o pão que perece? As coisas naturais, que suprem a necessidade natural, o alimento. Mas é o ensinamento dele que vai nos fazer pessoas preparadas para a vida, vai nos fazer pessoas preparadas para enfrentarmos as dificuldades, as lutas que a vida às vezes nos impõe. Muitas das vezes nós temos que enfrentar a tempestade. Quantas pessoas, esses anos aí que passaram, esses 2 últimos anos, e até hoje mesmo, não tiveram que enfrentar determinadas lutas que elas não esperavam enfrentar. Pessoas que tinham aí, por exemplo, lojistas. Quantos lojistas que estavam aí, tinham suas lojinhas, estavam trabalhando,
estava dando tudo bem, as coisas estavam vindo bem, estava começando a engatilhar, tinha vindo já de uma crise, mas de repente veio a pandemia, tiveram que fechar, e depois eles tiveram que enfrentar uma luta de ver a loja fechar. Uma vez um lojista falou para mim, ele fechou uma loja na cidade de Matosinhos. Ele disse assim: pastor, olha, a gente gasta mais dinheiro para fechar do que para abrir. Ele disse que é uma burocracia danada a gente fechar uma loja. Ele falou isso. Isso é burocracia para abrir, é burocracia para fechar. Ele tinha uma loja de materiais elétricos e hidráulicos. Tinha duas, aí ele fechou uma, até perto da igreja, eu comprava lá. Aí eu fui procurar e não estava, aí encontrei ele na outra. Aí eu falei: puxa, você fechou lá em cima? Ele falou: fechei, mas olha, que dor de cabeça. Ele falou para mim: é mais difícil fechar do que abrir uma loja. Então quer dizer, mas quantas pessoas não estão enfrentando essas tempestades? E se a pessoa não estiver bem edificada, se a pessoa não estiver firme, se ela não estiver fortalecida, ela desmorona nessa tempestade, ela afunda na tempestade. Quantos não afundaram emocionalmente? Tem até pessoas que afundaram a ponto de tirar a própria vida. Eu estava em Belo Horizonte quarta-feira, o missionário estava lá, né? A gente tivemos que ir para lá, e na hora do almoço eu fui engraxar o sapato. O rapaz estava engraxando o sapato, ele é velho, ele engraxa o sapato ali já faz anos, ali em Belo Horizonte. Aí ele começou a falar da pandemia. Ele disse assim: olha, pastor, eu me segurei firme por ter Deus, está buscando a Deus. Ele disse: mas eu fiquei esquisito, não demonstrava não. Ele disse: mas fiquei esquisito, não foi fácil. Ele disse: só não desmoronei, porque todo dia, mesmo com a igreja fechada, a gente ia para a igreja fechadinho, escondido, se trancava lá e orava, ia buscar a Deus. Quer dizer, se fortaleceu em Deus, se fortaleceu na palavra. E Jesus está dizendo: se você der ouvidos à minha palavra, se você aprender comigo, se você fizer o que eu mando na palavra, se você der atenção, observar o que está nela, quer dizer, dar atenção, fazer o que ela manda, você vai ser uma pessoa fortalecida, você vai ser uma pessoa preparada para quando as tempestades vierem, você está forte. A tempestade, ela vai bater, a correnteza vai bater, vai de encontro. Você vai sentir o impacto, o ímpeto dela. Não é porque você é cristão que você não sente as pancadas que a vida dá, não. Você sente, mas elas não vão te derrubar. Amém, Jesus? Se você estiver aprendendo, se você vem aqui e dá atenção a essa palavra, e sai daqui e coloca isso aqui em prática, na oração, na meditação da palavra, nos dias de culto, congregando, buscando a Deus, isso tudo é útil para nos fortalecer. Cada palavra que é ensinada e nós damos atenção, aquilo nos torna pessoas capazes de enfrentar a tempestade. Volto a dizer, não é tempestade que faz o bom marinheiro, não é a tempestade. A tempestade vem e pode destruir o marinheiro, pode matá-lo. É o ensinamento que ele aprendeu antes, de como lidar com as tempestades. Então não é as lutas, as provas que faz um bom cristão. O que faz um bom cristão é ele estar aprendendo na palavra de Deus. Ele está aprendendo. O apóstolo Paulo, ele fala, quando ele perseguia a igreja, ele fez muitos cristãos naquela perseguição a blasfemarem contra Cristo. Ele chega a falar isso. Porque foram pessoas que queriam andar com Deus, mas a perseguição era tão grande que eles se revoltaram, que eles não aguentaram. Quer dizer, eles não estavam muito firmes na palavra.
Mas aqueles que estavam firmes permaneceram até o fim. Até o fim. Bateu a tempestade, eles sentiram o impacto, eles sentiram a dor na luta, sentiram. Mas eles tinham aprendido na palavra, eles tinham aprendido em Cristo, eles tinham guardado, observado. Eram pessoas vencedoras que ninguém derrubaria, que tempestade nenhuma derrubaria. Isso aqui ficou de lição para nós. Que a nossa caminhada com Deus é olhando para a palavra, é aprendendo na palavra. Aquilo que nós aprendermos de Jesus, aquilo que nós dermos atenção, que nós praticarmos da palavra, vai nos fortalecer. Lutas virão, mas luta não fortalece ninguém, luta derruba. Se você não estiver firme na palavra, ela vai te derrubar. Porque ele diz assim, aí ele fala do segundo homem, que também está ouvindo, mas o que ouve não pratica. É semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a areia, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente, e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Meu irmão, aquele que ouve, está falando de pessoas que estão na igreja, está falando de pessoas que estão ouvindo a palavra, mas que não põem em prática, que não dá devida atenção, que não observa o que a palavra está dizendo, que não busca entender o que a palavra está dizendo. Enquanto não tem luta, está bem. Enquanto está tudo bem, a pessoa parece ser o que diz que é um bom cristão. Mas na hora que vem a luta, na hora que a tempestade bate, ele sente o impacto, desmorona. E ele diz que é grande a destruição. E quantos um dia estavam na igreja e parecia que estava bem, mas foi só vir uma luta, uma adversidade, a pessoa desmoronou. Por quê? Porque ela não estava edificada na palavra. Então o que Jesus nos leva aqui, ele nos leva a uma só coisa: dê atenção à palavra, dê atenção ao ensino. O ensino que vem de onde? De Deus. Em Isaías 48, Deus fala o seguinte, eu já falei muito esse versículo aqui, mas é bom a gente relembrá-lo. Isaías 48. E o frio continua. Se desse para puxar o sol aqui para dentro, não, oh, Deus está todo encolhido. Ai, Jesus, Deus é bom. Isaías 48. Eu vou pegar aqui o versículo de 16, porque Deus já começa falando assim. Não, vamos pegar do 14, vai ficar melhor ainda. Vamos pegar do 14. 14 diz assim: ajuntai-vos todos vós e ouvi. Irmão, isso é a coisa mais importante. É o povo de Deus se ajuntar para ouvir a palavra de Deus. Infelizmente, hoje muitos não estão levando isso a sério. Mas ele está dizendo: ajuntai-vos todos vós e ouvi. Era para as pessoas estar mesmo com esse frio, né? Está na casa de Deus, todos juntos, para ouvir o que Deus tem para ensinar. Porque entenda bem, quando eu estou pregando aqui, esqueça a pessoa do cruz, que não tem nada para te dar. Aqui você tem que lembrar que está sendo pregada é a palavra de Deus. Essa palavra que eu estou pregando é para você ouvir, mas também é para mim ouvir, é para todos nós ouvir, para todos nós. Porque quando, para mim pregar aqui, eu vim aqui, olhei a palavra de Deus, mas antes eu pedi a Ele que Ele falasse comigo, falasse com você. Então, ajuntai-vos todos vós e ouvi,
quem dentre eles tem anunciado estas coisas? Aí diz: o Senhor amou e executará a sua vontade contra a Babilônia, e o seu braço será contra os caldeus. Aqui Deus está falando, o povo de Israel tinha descido para a Babilônia, passaram lá 70 anos, e os babilônios, eles maltrataram o povo de Israel, e Deus disse: ó, eu vou me levantar contra eles, não vai ficar impune não. Aí Deus continua dizendo: eu tenho falado, também já o chamei, e o trarei e farei próximo o seu caminho. Então, eu já chamei, quem? Chamei o povo. Eu tenho falado e também já chamei. Deus tem falado conosco através da palavra. Deus também já nos chamou. Nós podemos trazer isso para a nossa vida. Em Cristo Jesus, Deus nos chamou para Ele. Ele não nos tirou da Babilônia, Ele nos tirou de um lugar pior que a Babilônia. Ele nos tirou do império e das trevas. E Ele tem falado e também já chamou. E Ele disse: eu vou trazer e farei próximo o seu caminho. Se há uma coisa que Deus quer fazer, é que o nosso caminho seja próspero. O que é prosperidade vinda de Deus? É a bênção de Deus sobre você, que onde você coloca suas mãos, aquilo que você faz, funciona bem. Você pode entender isso muito bem na vida de José, filho de Jacó, quando seus irmãos venderam ele para o Egito. Ali diz que José, lá no Egito, ele era um homem próspero. Mas se você olhar, José tinha riquezas? Não, ele era um escravo. Mas na casa de Potifar ele era um homem próspero. Qual era a prosperidade de José? A bênção de Deus sobre ele. Tudo que ele fazia dava certo. A ponto que o Potifar disse: não, esse rapaz, ele é um escravo diferente dos demais. Os demais fazem as coisas e fica como fica. Ele não, tudo que ele faz dá certo, cresce, acrescenta. E aí o Potifar colocou as riquezas dele na mão de José, porque ele pegou aquela confiança. Isso é a prosperidade, quando Deus nos prospera. O que coloca na nossa mão começa a dar certo, começa a crescer. Porque entenda bem, essa prosperidade de Deus vai fazer você adquirir bens, porque as pessoas que têm as riquezas do mundo estão na mão das pessoas, e as pessoas que estão com elas as suas mãos, elas não vão colocar na mão de alguém que elas não vejam resultado. Não pense você que alguém se engraça com você, alguém gosta de você a ponto de pegar o que tem e colocar nas suas mãos. Vamos dizer, você trabalha numa empresa: mas se meu empregador, o meu superior gostasse de mim, ele me daria uma posição. Não, ninguém dá nada porque gosta de ninguém, não. Patrão não gosta de empregado, ele gosta do resultado que o empregado dá. E se você fosse patrão, você fazia a mesma coisa. Você não ia pegar o que você tinha e não, vou colocar na mão desse camarada, não funciona nada. Você olhar, esse aqui, tudo que ele faz acrescenta, dá certo, então posso pôr na mão dele. É assim, foi com José. Quando José foi apresentado a Faraó nem conhecia José. Mas Faraó precisava de um homem muito sábio para colocar à frente do reino, porque viria um momento bom e um momento difícil e precisava ser bem administrado. E Faraó disse assim: qual é o homem que tem mais sábio do que esse aqui, que até conhece de sonhos? Então é você mesmo. Não é porque ele se engraçou com José, não é porque ele achava que José era uma pessoa maravilhosa, não é porque ele disse: eu quero ser bonzinho com esse rapaz, porque ele já sofreu muito. Ninguém vai te dar oportunidade na vida porque você sofreu muito, porque você está sofrendo. Ninguém vai te dar algo porque te achou engraçadinho, bonitinho. As pessoas só te dão oportunidade quando vê que você dá resultado.
E a prosperidade de Deus na sua vida, a bênção de Deus, a prosperidade de Deus é a bênção, é o resultado. Que tudo que você faz, você tem aquela inteligência, aquela capacidade e aquela bênção de Deus que acaba dando certo. E se você trabalha num lugar, as pessoas vão perceber, essa pessoa é diferente, tudo que ela faz é perfeito, então essa é a que eu quero do meu lado, ou cuidando do que é meu. Então Deus diz assim, voltando aqui: e eu tenho falado, Deus tem nos falado pela sua palavra, e já o tenho chamado, e Deus nos chamou em Cristo Jesus. Aí Deus diz: o trarei e o farei próximo. Então Deus nos chamou e nos trouxe para nos tornar prósperos, quer dizer, abençoados com a bênção dele, para que tudo que nós colocarmos na nossa mão haja o mover de Deus, porém próximo do seu caminho. Nossa caminhada tem que ser uma caminhada vitoriosa. Se ainda nós não estamos conseguindo, porque talvez em algum ponto nós estamos deixando de lado de praticar como Deus quer a palavra dele. Às vezes ainda estamos confiando muito no nosso próprio entendimento, fazendo as coisas como nós mesmos imaginamos. Às vezes não estamos tomando posse da bênção. O missionário estava pregando e ele falou de um testemunho que houve lá no Rio Grande do Norte, no Alto Sertão, lugar seco, terrível. E quando ele contou o testemunho do rapaz, um pastor que estava do meu lado, o pastor Leandro, lá de Campanha, ele disse assim: esse cara tomou posse da palavra, hein? Porque o missionário falou de um rapaz, até passou o testemunho, vocês devem ter, quem assistiu o missionário já deve ter visto isso, ele repetiu lá em Belo Horizonte, de um rapaz lá no Rio Grande do Norte, diante daquele lugar seco, naquele sertão seco, terrível, e ele tinha muita dificuldade porque a terra seca, não dava para plantar, se não planta não colhe, e vivendo toda aquela dificuldade. E aquele rapaz, ele pensou em cavar um poço artesiano, mas todas as vezes que ele pensava, os próprios pais dele diziam: não cava, não vai dar certo. E ele tinha razão, tinha exemplos que o tornava isso uma coisa razoável, porque várias pessoas naquela região já tinham tentado cavar poços e perderam dinheiro, e é caro cavar um poço artesiano, e tinha perdido o dinheiro. Teve pessoas até que tomaram dinheiro emprestado, bancos, e tentaram e não deu certo, não dava água, o lugar é muito seco. Só que ele tinha essa vontade, mas aí as pessoas desencorajavam ele. Mas ele começou a assistir um missionário, e um dia o missionário pregou uma palavra, até aquela palavra da escrava de Sara, quando é expulsa de casa com o filho, que ela se afastou do menino para não ver o menino morrer no deserto. O menino teve sede e de repente Deus disse: olha, quer deixasse o menino lá? E Deus mostrou para ela que do lado dela tinha um poço de água para beber. E o missionário, pregando o entendimento que ele trouxe na palavra, ele disse assim: o seu poço está aí perto de você, está do seu lado, você não viu. E quando aquele rapaz ouviu aquela palavra, ele disse: eu vou cavar meu poço, essa palavra é para mim. Ele creu e ele cavou o poço. Depois, se você acompanhar o missionário, você vai ver o testemunho, e jorrou de água, e hoje eles estão lá com uma plantação maravilhosa, a terra toda regada, né? Por causa que tem água abundante. E aquilo acabou comovendo toda a região, que as pessoas ficaram pasmadas. Se eu não me engano, o vice-prefeito de lá deu entrevista e falou que acho que umas 8 pessoas tentaram cavar e não deu certo. O dele deu, porque ele grudou-se na palavra. Então quer dizer,
dá ouvidos à palavra. Deus quer fazer o nosso caminho próspero, mas está tudo com a bênção dele no chamado, no que ele nos ensina, no que ele nos alcançou, quando a gente dá ouvidos à palavra. Continuando aqui, versículo 16, Deus diz assim: chegai-vos a mim e ouvi isto. Irmão, presta atenção, dá uma paradinha aqui nesses dois pontos. Chegai-vos a mim e ouvi. Nós precisamos de chegar a Deus para ouvi-lo. Tem pessoas que estão reclamando aí, tem irmãos que a gente vê que sumiu, nunca mais veio à igreja, e quando a gente encontra a pessoa na rua, a pessoa está reclamando da vida, de lutas que está enfrentando, e aí a pessoa começa a falar: olha, no jornal passou isso, passou aquilo, e começa a reclamar de governo, e começa a reclamar disso e daquilo, de uma coisa e outra. Quer dizer, ela está ouvindo tanta notícia ruim. Esse dia eu viajei, fui para Belo Horizonte, o missionário fez um culto à terça-noite e 2 quarta de manhã. Então eu tive que sair daqui na terça, nós saímos na terça-feira de manhã, para estar lá à noite. Aí foi eu, o pastor Francisco de Alfenas e a pastora Maricelma de Três Pontos. Nós alugamos um carro, ele alugou um carro, a gente dividimos a despesa, ficava mais barato para a gente ir para lá. Aí ele falou assim, ele ia pegar o carro lá no lugar que aluga o carro, na locadora, às 8 da manhã da terça, para a gente viajar. Aí ele falou para mim: olha, vem na segunda-feira para minha casa e dorme na minha casa, para terça-feira a gente já pega o carro, vai para Três Pontas, pega a pastora e a gente desce para Belo Horizonte. De lá, não precisava ele vir aqui em Machado, me pegar e gastar mais tempo. Assim fizemos. E eu fui dormir lá na segunda-feira, dormi da segunda para terça, na casa dele. E ali ele cuidando do filhinho, chegou um momento que ele disse assim, ele pegou, me deu o controle da TV, ele disse assim: eu vou colocar aqui nas notícias para o senhor. Ele colocou nas notícias. Eu falei: tira disso, não quero ver isso, não quero saber de jornal, não. Só fala coisa ruim, irmãos, só fala coisas que vai acabar com só vai te desmotivar. Mas você tem que ficar bem informado. Informado de quê? Informado tem corrupção? Isso eu já sei que tem. Eu não preciso. Informado de briga de político? Informado de crime? De morte? Não preciso disso, não. Eu preciso me informar. Eu preciso ouvir aquilo que me traz esperança. Aquilo que me traz esperança. Aquilo que o escritor do livro de Lamentações, ele diz no momento da luta: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Não vou trazendo coisas que não acontecem, que não valem nada, não, porque morreu tantas pessoas, não sei o que é isso, que eu não quero saber disso. Não vai me ajudar em nada. Mas o senhor precisa, nós está chegando as eleições, nós precisamos saber quem são os homens que nós temos. Meu irmão, já sei quem são os homens, não adianta, não. Homem você já sabe, principalmente quando ele está brigando por poder, já dá para saber. Muito bem. Então ele diz: ajuntai-vos todos vós e ouvi. Vamos ajuntar, vamos estar juntos e vamos ouvir o quê? O que Deus tem a nos dizer. Aprender com Deus e pegar aquilo que Ele nos ensina, colocarmos em práticas, porque isso vai fazer toda a diferença. Isso vai trazer uma força para nós enfrentarmos as tempestades, as lutas da vida e sairmos delas vencedores. Meu irmão, se todos estivessem ouvindo, ajuntando-se para ouvir, chegai-vos a mim e ouvi. Deus está dizendo: chegue-se a mim, moça. Tem gente que está deixando Deus longe, distante,
e está se chegando a perto de quem ela não deve ouvir. Tem gente que está ouvindo alguém que é até contra a obra de Deus e não está ouvindo a Deus. Achegai-vos a mim e ouvi isto. Aí ele diz: não falei em oculto desde o princípio, desde o tempo em que aquilo se fez, eu estava ali. E agora o Senhor Jeová me enviou a mim com seu Espírito. Quer dizer, cheio do Espírito Santo. Versículo 17, é isso que nós precisamos ver. Ele diz: assim diz o Senhor, o teu Redentor. Quem é o nosso Redentor? Jesus. Quem é o nosso Senhor? Jesus. Então devemos ouvir a Ele. O que Ele diz? Ele diz: eu sou o teu Deus, que te ensina o que é útil. Só Deus tem o ensinamento útil para nós. Palavras de homem não têm valor nenhum, não serve para nada. Só a palavra de Deus. Nós temos que dar ouvidos ao que Deus está falando na palavra. Nós devemos dar atenção ao que Ele está falando, para nós aprendermos, e quando aprendermos, colocarmos também em prática. Porque é isso que vai nos fortalecer por dentro, produzir em nós aquela fé que nós precisamos, aquela confiança em Deus, para vencermos qualquer batalha. Como aquele homem que todo mundo dizia: não cava o poço, mas ele ouviu a palavra e ficou firme. Ele disse que no dia que chegou as máquinas para cavar o poço, chegaram para ele e disseram assim: ó, ainda está em tempo, antes que os caras comecem a cavar, desiste, manda eles embora, pelo menos você não vai gastar. Aí meu irmão chegou e disse assim: não, Deus falou para cavar pelo missionário, que não vai ter o nosso poço, pode cavar. Tem que ficar na palavra, tem que aprender. Mas para isso nós temos que vir até Deus, ouvir a palavra dele. A casa de Deus, o templo é a casa de Deus. Jesus disse: a minha casa será chamada casa de oração. É o lugar da gente vir para ouvir a Deus, para aprender e orar e buscar a Deus. Quantas pessoas que estão dentro de casa, diante de uma televisão, estou falando cristãos, ouvindo notícia ruim, quando sai na rua é só para abrir a boca e contar desgraça. Não, que minha vida está assim, que eu não aguento mais, porque olha, eu acho que eu estou velho, estou doente, estou assim, estou assado, estou não sei o quê. Esse dia minha esposa encontrou alguém que disse assim: eu estou todo doente, dor nisso, naquilo, estou ficando velho, a velhice faz isso mesmo. É por isso que precisamos, né? A gente sabe que tudo que envelhece vem problemas, mas se eu estou com Deus, eu resolvo em Deus, porque foi Deus que me criou. Se algo em mim, no meu corpo, envelheceu, está dando problema, tem aquele que pode consertar, que é Deus, e arrumar, deixar bonzinho. Deixar bonzinho, não é isso? Não podemos ficar no natural. Para a gente não ficar no natural, nós temos que aprender com Deus. Então ele diz: assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Quem é? Deus. Eu sou o teu Deus. Olha o que Deus está dizendo: eu sou o teu Deus, acorda, desperta. Você não está sozinho, você tem um Deus, Senhor poderoso para te ajudar. Eu sou o teu Deus. Aí ele diz: aquele que te ensina o que é útil. Então Deus quer nos ajudar. Deus, é o nosso Deus, mas Ele nos ajuda através daquilo que Ele nos ensina. Se a gente dermos atenção, se a gente nos dedicarmos a aprendermos. Foi o que Jesus falou lá na comparação que Ele fez com a casa. Eu sou o teu Deus que te ensina o que é útil e que te guia pelo caminho que deves andar. Irmãos, o mundo tem muitos caminhos. Caminhos são o quê? Decisões para você andar, para você se conduzir na vida. Tem muitas direções, caminha direções. O mundo tem muitos caminhos.
Tem muita gente querendo te dirigir para aquilo que elas acreditam, para aquilo que elas defendem como certo, como bom. Tem formadores de opiniões, está cheio aí, artistas, políticos, pensadores aí, intelectuais, pessoas que aprenderam muito dentro de uma faculdade, com doutorado, com mestrado, com isso, com aquilo, e que se acham com toda a capacidade de te dar direção para a tua vida. E tem até algumas, e como aprenderam até algumas coisas boas, mas muitos aprenderam muita coisa ruim. Muita coisa ruim. Por isso que a Bíblia diz que a sabedoria dos sábios para Deus é uma coisa vã, não tem importância. Então tem muita gente querendo dirigir, só que só Deus, Ele é o teu Redentor que te guia pelo caminho que deves andar. Tem sempre alguém querendo te guiar por alguns caminhos. É o Dalai Lama, Dalai Lama, que é não sei quem lá, o outro, fulano, sacerdote esse, sacerdote aquele. É religião, é política, é ideologia, filosofia, sei lá o que lá, tanta coisa. Tem seus caminhos e quer te dirigir, mas só Deus é o único que nos ensina o caminho que devemos andar. E se nós aprendermos dele e formos obedientes à direção dele e seguirmos o caminho, deixarmos ser guiados pelo caminho que devemos andar, que ele nos ensina, você pode ter certeza, você vai se dar bem. E você vai ser uma pessoa forte para vencer qualquer luta, qualquer tempestade. Agora, tem que aprender com ele, tem que dar ouvidos. Versículo 18, ele diz assim: se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como o rio, e a tua justiça como as ondas do mar. Se tivesse dado ouvidos a Deus. Às vezes o cristão sofre, padece quando dá ouvidos a Deus. As pessoas sofrem, padecem porque pegaram direções erradas. Às vezes você vê, está até conversando com a irmã, a gente estava conversando, a gente estava, antes de começar o culto, né? A irmã chegou antes, a gente estava ali no sol, né? A gente estava conversando, a gente estava falando do frio, falando, as pessoas estão aí na rua. Ele estava falando, tem pessoas aí que estão abandonadas pela família. Mas não é a família que sofre, não é porque a família é má, às vezes. É os caminhos que a pessoa pegou. Caminhos que não são bons, que de repente se tornou uma pessoa difícil de se socializar até com a própria família. Estão aí. Eu lembro de um colega de trabalho, quando eu morava em São Paulo, que ele falou de um irmão dele que morreu na rua, tornou-se morador de rua e morreu. Ele disse assim: olha, ele disse, eu amava meu irmão, a gente amava, mas era muito difícil. Ele disse, ele ia para a rua, ele ficava lá se drogando, aquela coisa toda, aí de repente arrumava confusão, aí os caras batiam nele, ele machucava o braço, a gente sabia que ele estava machucado, corria lá, pegava ele, trazia para casa. Ele disse, os primeiros dias ele vinha, ele ficava bem à vontade, tranquilo, mansinho, até curar o braço. Ele disse, quando ele curava o braço, ele queria descer o braço das minhas irmãs. Queria descer o braço. Aí a irmã casada, o cunhado não ia deixar isso. Jogava, cara, some daqui, você não vai estar batendo na minha esposa não. Aí ele corria para a rua.
Aí ficava lá na rua, chegava assim, o camarada estacionava o carro, ele ia lá, roubava o carro do cara, dava uma volta, só para dar uma volta, dava uma volta, largava lá, no outro lugar, aí ficava assim. Até que um dia foi encontrado morto na rua. Ele disse, doeu, mas a gente não pôde. Tentamos muitas vezes ajudá-lo, mas nunca foi possível. Quer dizer, o problema era a família? Não, era a pessoa. E por que ele passava por isso? Qual era o problema dele? Um dia ele tomou um caminho errado, tomou a decisão de trilhar um caminho que não deveria. Então nós precisamos ouvir a Deus, porque Ele nos ensina o caminho que devemos andar. A palavra de Deus diz que há caminhos ao homem, você conhece o versículo, que parecem bons, mas no final são caminhos de morte. E são escolhas, caminhos são escolhas, são direções, que às vezes olhamos, a pessoa olha e diz, isso aqui é bom para mim, isso aqui é legal, isso é divertido. Só que no final o resultado é o pior possível. Então Deus diz assim, se vocês tivessem me dado ouvidos, então seria a tua paz como rio, haveria paz para você. Tem pessoas que não estão tendo paz em nada, não vive, não tem paz, que às vezes está na igreja, mas não está ouvindo a Deus. Vai na igreja, quer oração, pede oração, mas não ouve a Deus. Não ouve a Deus. Esses dias eu estava aqui, chegou um casal. Chegou uma mulher. Ele disse assim, pastor, eu preciso de ajuda. Eu estou ali na rodoviária, dormindo na rodoviária, e está muito frio. E mesmo assim também a rodoviária é complicada, porque ali tem um pessoal só usando drogas, eu não uso. Nem eu nem meu marido, estamos nós dois. Ela disse, a gente quer até um trabalho. Ela disse, só que nós estamos ali, está muito frio. E aqui em Machado nós não encontramos um lugar, segundo ela disse que não tem albergue aqui, não sei se tem ou não. Tem? Ela disse que não encontrou. Aí disse, eu preciso ir para Apóstolo, porque lá nós sabemos que tem. Você recolhe. Não sei se o daqui estava cheio, não sei como que era. Ela falou uma coisa. Ela disse assim, nós temos família, mas não dá para viver com nossa família. Eu fiquei pensando, será que é a família? Será que é a família? Já estamos há não sei quantos anos nessa vida. Aí ela disse, aí depois ela deixou o nome para orar. Ora pelo meu marido, que às vezes ele fica diferente, acho que tem alguma coisa, ele fica diferente comigo. Acho que ele deve ficar violento. Acho que deve ser um problema que não tem apoio da família. Resultado, estão sofrendo, mas ela pediu oração. O que eu quero dizer, tem gente que está querendo que sua vida mude, pedindo oração. Alguns estão até dentro da igreja, mas estão querendo fazer o seguinte, ouvir a Deus, dar atenção à palavra de Deus, aprender de Deus e seguir o que Ele diz na palavra, porque Deus vai abençoar. Uma oração ajuda, abençoa, mas ela não faz a obra completa. A obra completa está em ouvirmos a palavra e andar na palavra, fazer o que está, é o que Deus está dizendo. Se tivesse dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como um rio, transbordando de paz. Outra vez está dizendo, você deveria estar transbordando de paz, você deveria estar transbordando de justiça, mas não deu ouvido.
Então, encerrando aqui, irmãos, qual é o caminho de nós sermos essa pessoa abençoada e fortalecida? Aprender de Deus e pôr em prática o que aprendemos. O ensinamento é o caminho de você ser essa pessoa vencedora. Não vai ser lutas, provas, não vai ser tempestades que vai te fazer uma pessoa forte, pronta para a vida. Vai ser o ensinamento da palavra de Deus. Amém, Jesus? Fica aqui